Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aline, eu tenho 21 anos e recentemente eu fui aprovada em Medicina na Universidade Federal do Paraná e na UFSC, a qual eu vou estar fazendo minha faculdade a partir de agosto. E eu resolvi trazer um vídeo hoje para falar um pouco sobre a prova da UFSC, sobre dicas que eu considero essenciais para que você consiga ir bem na prova da UFSC. São dicas que eu acabei usando, são métodos de estudo para a prova da UFSC que eu acabei usando e que eu acho que foram de suma importância para que eu conseguisse ser aprovado em medicina, tá? Então eu espero que quem queira a sua aprovação na UFSC também pegue algumas dicas, adapte aos seus estudos, porque eu acho que são bem importantes. Bom, a primeira dica é estude a redação da UFSC. Mas eu estudo dissertação para outras bancas, mas ela é diferente. Ela é diferente porque, por exemplo, se você chegar com uma dissertação que você fez em uma outra banca, que você tenha talvez tirado até uma nota quase 100%, vamos dizer assim, na UFSC ela vai valer um 6, um 7. Porque a dissertação da UFSC ela é muito diferente das outras bancas. Um exemplo claro disso, por exemplo, quando você vai falar em uma outra banca, você talvez fale, por exemplo, assim, em esse cenário, fala sobre o cenário, né? Por exemplo, esse cenário de pessoas passando fome, sei lá, alguma coisa assim. Na UFSC, ela espera que você fale, por exemplo, esse cenário alarmante, que você traga como se fosse a sua opinião, mas você não vai estar falando esse cenário que eu considero alarmante, até porque você não tem que trazer a sua primeira pessoa, mas você trazer um julgamento, alguma coisa nesse sentido. E essas pequenas coisas que fazem com que a tua nota saia da mediana e vire uma nota boa na redação, são coisas que você acaba aprendendo com professores que sabem sobre a banca da UFSC. E isso é muito importante. Se você tiver condição de encontrar alguém que corrija a redação e que tenha domínio sobre a banca da UFSC, é totalmente diferente. Porque essa pessoa vai saber que a UFSC tem um perfil e, por exemplo, essas frases prontas que o Enem até pode considerar como ou filmes meio que todo mundo conhece para usar lá na redação, a UFSC não vai gostar tanto. Ela vai gostar mais que você traga alguma coisa muito que seja muito inteligente, eu não sei explicar, que seja algo diferente do que todo mundo vai no padrão, sabe? Não é só porque encaixar naquela coisa, é você trazer algo de fora, algo que ela perceba que você tem uma bagagem cultural, uma bagagem de estudo, sabe? Não só aquela coisa regradinha com todas as frases já prontas. Então tudo isso são coisas que você acaba percebendo quando você estuda especialmente para a redação da UFSC. E além disso, né, a redação da UFSC ela não é só dissertação, ela pode ser várias outras, e que acabou, por exemplo, no ano passado, que foi quando eu fiz minha prova, pegando muita gente de surpresa. Porque muita gente era acostumado com a dissertação sempre. E a UFSC foi lá e colocou uma carta, colocou uma outra coisa que eu nem lembro agora. Então, fez com que muita gente se assustasse porque não estava pronto, sabe? Então, estudar outros tipos de redação, e estudar também a dissertação, porque pode cair, tem mais chance de cair, mas voltada para a UFSC. Então, vídeos no YouTube que tragam sobre a redação da UFSC. Caso tenha condição, um professor que fala sobre a questão da UFSC de modo particular, porque eu acho que isso tem grandes diferenças. Eu tinha uma professora que ela era voltada para a UFSC. Então, ela tinha muito domínio sobre a UFSC. E foi ali que eu percebi que a minha redação não tinha nada a ver com a UFSC, sabe? A redação que eu fazia antes, quando eu tava no ensino médio, minhas dissertações, não tinha nada a ver com o perfil que a UFSC esperava para uma nota alta para ela, sabe? Então, investir em estudar na redação da UFSC é essencial. Outra questão, estudar a prova. A prova da UFSC, ela acaba dando um choque em muita gente quando chega lá. Se a pessoa não foi buscar saber sobre a prova, não chegou lá meio de supetão, ela não vai saber que a prova da UFSC é uma prova de somatória, que parece que nunca vai ter tempo de fazer toda ela, mas dá tempo. Dá tempo porque você tem que ter prioridades. Então, faça provas da UFSC como treino,
Porque você vai aprender que, por exemplo, a questão da prova de matemática, que todo mundo acha que é, assim, um bicho é horrível e tudo mais. Por quê? Porque o pessoal tenta resolver tudo. E, sinceramente, eu não resolvi tudo, sabe? Eu não resolvi toda a prova de matemática da UFSC que teve quando eu passei, porque não ia dar tempo. Então, o que eu fiz e o que eu recomendo que vocês façam? A parte de matemática, por exemplo, e a parte de física, que acaba tendo mais cálculo, que parece que não vai dar tempo de fazer todos aqueles cálculos, você pega primeiro, por exemplo, a prova de matemática. Eu vejo uma questão, eu olho todas as preposições, se tem alguma que de cara eu já sei que tá certa, eu assinalo aquela e vou pra próxima. Por quê? Porque a prova da UFSC, ela tem uma questão de assim, você tem que acertar mais do que assinalar erradas. Então, você tem que, por exemplo, ter assinalado mais corretas do que ter assinalado erradas para que você não perca aquela questão. E quando eu fiz isso, eu fazia isso e eu ia para a próxima questão. E assim, chegava uma hora que eu tinha pelo menos uma questão que eu tinha certeza em cada questão. E eu voltava novamente para elas para dar mais uma olhada. Então eu olhava pela segunda vez. Ah, nessa primeira questão, tem alguma que eu acho que tá certa? Tentava fazer uma, dava errado. Tentava fazer outra, dava errado. Vou pra próxima. Ah, nessa outra aqui são muitas de teoria. Não tem como eu saber na mão, sabe? Eu teria que ter isso na mente. Não consigo saber agora. Vai ficar assim. Porque antes você ter 0,5 pontos do que você perder todos os pontos, sabe? Porque você pode conseguir até 1, né? Mas é assim que funciona na matemática para você conseguir tirar uma nota boa. Porque é muito difícil você conseguir fazer tudo. E essas questões, essas dicas, são coisas que você acaba percebendo só fazendo a prova. Então, se alguém não fez a prova antes, ou acha que, não, eu acho que essa aqui tá certa. Só que nesse eu acho, você perdeu a questão. Então, eu acho que fazer isso de preparar para a prova, fazer muitas provas antes, perceber como é que é o cálculo da somatória, perceber que você não precisa resolver toda a prova. Você tem que ir tirando as certas até chegar a um ponto que, se você tiver mais tempo, você volta lá e pega mais uma. 0,7 pontos, talvez, 0,8. Mas é isso, ou talvez até deu um ponto ali nessas duas que você pegou. Porque não, a UFSC, ela varia de 2, 3, e esse perfil também você consegue ir percebendo em cada disciplina fazendo provas. Então são todas essas peculiaridades que você vai perceber fazendo a prova. Então façam provas. Provas da UFSC, simulados da UFSC, tudo isso eu fiz também, eu acho que são importantes. A minha terceira dica é estude Geografia de Santa Catarina e História de Santa Catarina, porque cai. Geografia de Santa Catarina, então, cai muito, assim. Quando você vai fazendo as provas, você vai vendo que vai cair sempre alguma coisa, por exemplo, do relevo de Santa Catarina, de quais são o que é mais produzido em cada região, ou sobre alguma região, sabe? Coisas assim que, se você não estudou, e até pra mim, por exemplo, eu sou catarinense, eu não sabia muita coisa, não sabia, sabe? Você pode até saber da tua região, por exemplo, eu era do Oeste, então eu sabia mais sobre o que era produzido no Oeste, o que mais do Oeste, mas no restante a gente tem uma ideia, mas às vezes a gente vê que tá muito errado. Então, assim, pra quem é de fora, principalmente, ainda mais, fica mais difícil. Então, estudar a geografia de Santa Catarina é de suma importância. Assim como a história, por exemplo. Não é, eu vou estudar desde quando nasceu, tudo que produziu, tudo isso de Santa Catarina. Não. É você, por exemplo, pegar os pontos chaves que sempre caem, que você fazendo prova você vai perceber. Por exemplo, qual que foi o tratado que os espanhóis tiveram que devolver Santa Catarina, a ilha, pros portugueses? Qual foi o momento, o que aconteceu ali no momento da Revolução Farroupilha que vieram para Santa Catarina? Sabe, essas questões você vai ver que caem sempre alguma preposição sobre ela, que são mais focados em Santa Catarina, sobre a história de Santa Catarina, e que é importante você saber. Quanto à geografia de Santa Catarina, eu acabei estudando, como eu comentei no meu vídeo passado, eu ganhei uma bolsa num cursinho, que eu acabei não indo lá ver ele, mas aulas de atualidades e de geografia de Santa Catarina, que eu achava que era um diferencial muito bom, eu via com eles, e eles até me deram um material, né, sobre geografia catarinense,
Aí o professor ia passando as aulas e eu ia vendo online, no caso, mas anotando. Então, toda essa questão de quais colonizadores que vieram em cada região, quais foram os primeiros, né, colonizadores, sobre a vegetação, todas essas questões, ferrovias, rodovias, que se eu não tivesse feito isso, eu teria muita dificuldade. E estudar sozinha também é bem difícil, mas eu vi também que já tem vídeos no YouTube falando um pouco sobre a geografia de Santa Catarina. Então, ir estudando as provas, vendo, caiu uma questão sobre ferrovia, eu vou lá e estudo sobre ferrovia de Santa Catarina. Caiu uma questão sobre rodovia, eu vou lá e estudo, vejo alguns vídeos no YouTube. Se você não tiver, por exemplo, condições de estar pagando um cursinho ou tendo uma aula particular sobre geografia de Santa Catarina, que também eu acho que é bem difícil até de encontrar professor quanto a isso, mas acho que mais aqui nos cursinhos da região de Santa Catarina. Bom, a minha quarta dica é, se possível, também, outra questão, é ter aulas ou ver aulas de professores da região. Mas não sei o que, caem as mesmas coisas que caem lá nas provas de São Paulo. Sim, os mesmos conteúdos, não tem o que mudar. Mas o que acontece? Um professor que é mais focado na banca da UFSC, ele vai saber quais conteúdos tem mais ênfase, qual parte do conteúdo tem mais ênfase na UFSC. Então ele vai dizer, isso aqui, importante pra UFSC, hein? Isso aqui vale a pena. Então, são essas questões que fazem você ficar tipo, já sei que eu tenho que prestar mais atenção. Já sei que, tu vai percebendo qual é o estilo da UFSC, sabe? Você percebe o estilo da UFSC nesse sentido. Então, quando eu via aulas, por exemplo, que eu errava um conteúdo nas minhas provas, que eu estudei mais por questões, como eu já comentei no vídeo anterior, eu buscava aulas de professores que eram ou daquele cursinho que eu tinha pegado, conseguido a bolsa, ou de vídeos no YouTube de professores que eu sabia que era da região e que tinham foco um pouco na UFSC, sabe? Pra eu já ver que eles optam às vezes por falar coisas mais voltadas pra cá. Então eu acho que isso é muito importante. Se você consegue ter aulas com esses professores, ver vídeos desses professores, porque eu acho que faz diferença sim. Ele vai saber algumas coisas que caem mais e algumas coisas que não tem tanta relevância pra UFSC. A minha outra dica, minha quinta dica, é estudo de discursivas. A prova da UFSC agora tem discursivas e eu acabei estudando a discursiva da UFSC, estudando para a segunda fase da UFPR. Porque a primeira fase da UFPR foi primeiro, e quando eu fiz a primeira fase da UFPR, eu vi que eu tinha ido muito acima da nota de corte. Então, eu tinha uma certa certeza que eu iria passar. Por isso, eu comecei a estudar antes mesmo deles divulgar quais tinham sido os aprovados. Então, eu assinei o Federal Online, por exemplo, que é um cursinho para estudar discursivas. Eles têm para a primeira fase também, mas eu assinei para discursiva, para a segunda fase, para as discursivas e para as redações, porque na UFPR caía qualquer tipo de redação, assim como na UFSC também. Então, mas eram 3 redações na prova, né? Então eu precisava estudar quanto a isso, porque eu não fazia ideia em relação ao UFPR, eu nunca tinha me voltado para ela, e por isso eu era sempre mais voltada para a UFSC. E quando eu fui bem nessa prova, eu comecei a estudar para a segunda fase sem saber nada. E nisso eu vi que tinha discursivas, né? De Química e de Biologia. Quando eu assinei essa plataforma, né, o Federal Online, eu mandava minha discursiva para eles e eles me retornavam falando, isso aqui não tem necessidade de tu escrever, isso aqui tem necessidade de tu escrever. Presta atenção no que eles perguntaram, tu esqueceu de responder uma coisa. E com isso, eu fui percebendo qual era o estilo da discursiva. É claro que você fazer uma discursiva, você precisa ter um conteúdo um pouco mais sólido. E é por isso que o pessoal tem muita dificuldade nas discursivas esse ano da UFSC que voltou. Porque você não é só você assinalar, essa aqui é correta. Eu me lembro vagamente. Não, você tem que lembrar sobre aquilo. Então é escrever umas 2 linhas sobre aquilo. E isso acaba dando um pouco de dificuldade no pessoal. Mas estudar discursivas é importante. Porque tu já vai vendo também o estilo que você escreve discursivas, o estilo que você tem que responder. E acabou que, estudando para o UFPR na segunda fase, eu me dei bem na discursiva da UFSC, que eu acabei tirando
8,7, não lembro de 10, alguma coisa assim. Então, acabou sendo bom isso, de ter estudado antes discursiva, de ter trabalhado em cima disso, que eu consegui ir bem também nas discursivas da UFSC. Por isso que eu recomendo vocês a fazer discursivas e entregar para outra pessoa corrigir. Então, se você tiver um professor que você consiga corrigir para você, show de bola, melhor ainda. Agora, você corrigir é muito subjetivo. Discursiva é algo que, por exemplo, eu lia, pra mim tava correto. Aí a professora ia ler e ia dizer, não, mas você faltou falar tal coisinha que você não percebeu, sabe? Um detalhe no gênero, sabe? Alguma coisinha simples, mas que pra você podia estar correto, mas a outra pessoa de fora vai ver que não, falta tal coisa aqui. Então, estudar discursivas é muito importante, mas estudar discursivas e dar pra outra pessoa corrigir. Um professor, um colega que você considere muito inteligente naquela matéria, naquele conteúdo, que eu acho que vai ser bem importante. A minha sexta dica, que eu acabei dando um spoiler antes, é estude atualidades. Esteja informado. Eu sei que quando eu tava no meu ano de preparação, ano passado, eu ficava assim, cara, já chega, você tem que saber o passado, você tem que saber o presente, o que tá acontecendo agora, o futuro quase. Eu ficava um pouco indignada com isso, mas é muito importante. O perfil de prova da UFSC, ele é um perfil de prova que cada vez menos ele quer que você tenha o conteúdo decorado. Ele quer que você se mostre uma pessoa humana, sabe? Quando eu digo humana, eu acho que vocês entendem o que eu quero falar. Uma pessoa que tenha domínio sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a guerra que está acontecendo no mundo, não uma pessoa que esteja fechada, só decorando aquele conteúdo e não pensando no ao redor, nas coisas até, às vezes na física da UFSC tem umas coisas até parecidas com o Enem, no sentido de que, óbvio, a dificuldade acaba sendo mais elevada, né? Mas no sentido de que, uma história do dia a dia, de você perceber que aquilo tá no teu dia a dia, que a física tá no teu dia a dia, que a química tá no teu dia a dia. Então, estudar atualidades, ter percepção sobre as coisas, não ficar bitolada nos estudos e não relacionar aquilo com as coisas da vida, sabe? Eu no começo eu era bem assim, sabe? De ficar bitolada com o estudo e era só isso. Até que eu vi um vídeo de um cara que ele falou, quando eu percebi que ele falava assim, que ele chegou um momento que ele percebeu que ele estava estudando errado, sabe? Que ele precisava relacionar aquilo com o dia a dia dele. Então, por exemplo, fez uma questão de física sobre resistência. Eu tô no banho, eu presto atenção nisso, eu relaciono com aquilo, sabe? Eu vou trabalhando aquilo no meu dia a dia. Que quando vê uma questão da UFSC, que você pensou assim, sobre o ar-condicionado, sobre, sei lá, alguma coisa, cai na prova da UFSC. Você percebe que do teu dia a dia, você conseguiu fazer aquilo com mais facilidade. Então, aprender atualidades, estar sempre atualizado, ou ler jornal, ou ver videoaula de professores que tragam sobre atualidades, sabe? Ter sempre algo que você se mantenha informado sobre o que está acontecendo. Porque eu acho que é o que a UFSC espera cada vez mais dos alunos, sabe? Então, acho que eu falei muito, como sempre, né? Mas é isso, são essas 6 dicas, basicamente, que eu considero que foram extremamente importantes para que eu conseguisse minha aprovação, que eu acho que vai ajudar muito vocês, quem quer buscar a UFSC. Ela não é uma prova, assim, impossível, mas ela é uma prova com bastante dificuldade, que você tem que conhecer ela. Você tem que conhecer, você tem que aprender sobre ela, até que chegue um momento em que você já sinta que você tem totalmente o domínio sobre ela, sabe? Pode criar alguma coisa diferente? Pode, mas você já tem o jeito dela, sabe? A manha dela. Então eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, de dar algumas dicas que talvez quem tá ali já estudando, ou se alguém foi aprovado, acho que seja válido, pode comentar aqui embaixo, que os outros vão ficar sempre felizes com isso, né? De ver outras dicas. E é isso. Não se esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar aqui embaixo. Até mais. Tchau, tchau!